espírito Erasto, você vai ver que ele cita o trabalho como uma expiação terrestre. Por isso que nós estamos num mundo em que o corpo precisa deste trabalho brutal para que aprenda a disciplinar-se. Mas também lá nós vamos ver que há esta referência ao trabalho que existe no mundo físico, aqui, no mundo em que vivemos, como esta expiação. Agora, Kardec perguntou na questão 682 se depois de trabalhar também não tem o direito de descansar um pouquinho, não é mesmo? É, não é? porque é só trabalho, né? Também. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, porque o corpo se cansa, o corpo se esgota, ele pergunta se isso também não é uma lei natural, uma lei da natureza. Se os espíritos não veem no repouso, também é a expressão de uma necessidade. E logo a seguir, o nosso querido Rogério, junto com o Fernando, vão colocar o slide 3 para você ver. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Ou seja, é também parte da lei da natureza, o repouso. Ele serve para que o corpo seja reparado em seus desgastes, em sua necessidade de encontrar forças renovadas. E isto é algo que permite às pessoas mais liberdade. Enquanto estamos encarnados, o que acontece, Solange? Nós estamos presos ao corpo físico. Uhum. Temos que trabalhar, temos que lutar para obter aquilo que necessitamos para a vida de relação. Mas tem um momento em que nosso espírito, ele ganha liberdade. Exato. Em que o corpo está repousando e que nós, como espíritos, podemos sair dele. Que é o que ele realça aqui, olha. Deixa um pouco mais de liberdade para se elevar acima da matéria. Então, pense bem, em um dia de 24 horas, você tem 2/3 que você passa acordado e 1/3 que você está do outro lado, fazendo o que os espíritos disseram na resposta dessa questão. Mas nós temos Kardec sempre buscando um aprofundamento em cada um dos temas. Vamos então ao próximo slide, Solange, vamos lá? Vamos lá. Qual é o limite do trabalho? Muito bem. Nós fizemos uma pergunta lá no Facebook. O Facebook tem lá. Existe alguma limitação para o trabalho segundo os espíritos? Você pode ter respondido já, não é? E esta pergunta é interessante. Por quê? Porque nós temos perante nossa rotina diária muitas necessidades, nós vamos passando por dificuldades, vamos enfrentando os problemas, vamos tendo que comprar coisas, levar filhos na escola, fazer nossos projetos, viajar, melhorar a casa. Uhum. E muitas vezes as pessoas ficam se questionando até quando que elas têm que trabalhar, quanto mais elas vão precisar exercer estas atividades. Naturalmente, como nós já vimos no programa anterior sobre a lei do trabalho, a civilização cria muitas necessidades que obrigam as pessoas a trabalharem mais. Mas, agora, olha, veja aqui, ó, qual é o limite do trabalho? Segundo os espíritos. Porque Kardec está pedindo dos espíritos essa opinião. Uhum. E nós vamos ver agora, na sequência, a resposta que eles deram. O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Então, veja só, o limite, segundo os espíritos, não é? Não é segundo nossa ambição. Segundo os espíritos, o homem pode trabalhar até o limite de suas forças. É aí que termina a necessidade do trabalho, ou a possibilidade do trabalho. Enquanto ele tem forças, não é até ele ficar rico, não é até ele se aposentar, não é até ele já conseguir conquistar todos os seus sonhos, não é até os filhos se formarem. Não, o trabalho, e aqui nós lembramos que segundo os espíritos, trabalho não é apenas aquilo que rende dinheiro, é toda ocupação útil. Então, você precisa ser útil no limite das suas forças. Mesmo que você já esteja aposentado, mesmo você
tem que buscar outras atividades para que você seja útil no limite das suas Se forças. você está na condição de não precisar mais trabalhar, não importa em que nível, você ainda pode ser útil. E enquanto você tiver forças, você tem esse dever, tem esta limitação a ser vencida. Você não está dispensado de ser útil porque ficou aposentado, porque os filhos se formaram, porque você está rico, porque seus sonhos foram todos realizados. Não. É o limite das forças. E aí ele faz uma referência a uma outra pergunta. Volta aqui, ó. Vocês vão ver aqui embaixo, ó. Ver pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Nós então, no próximo slide, vamos dar uma olhadinha num outro capítulo, na questão 642, um pouco antes destas que nós estamos trabalhando, sobre a lei divina ou lei natural. O Rogério vai pôr pra gente aí, olha aí. Os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Basta que nós tenhamos uma posição passiva de não agir negativamente em relação aos outros, de não produzir prejuízos, de não fazer as pessoas sofrerem. É suficiente que nós, não prejudicando as pessoas, consigamos com isto encontrar um lugar no céu, no paraíso, como nós estamos esperando, como ele diz na pergunta, assegurar a sua posição futura, bastando não fazer o mal, isso é tudo. Vamos ver qual é a resposta que os espíritos nos deram. Vamos lá. Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então você vê que a mesma estrutura de resposta da lei do trabalho, na questão do repouso, qual é o limite do trabalho, está aqui. Os espíritos respondem, não é suficiente não fazer o mal. É preciso fazer o bem, ser útil, no limite das suas forças. E por que isto? Você já aprendeu, não é? Que, segundo Jesus, a cada um segundo suas obras, não é mesmo? Então, agora, você nunca imaginou um aprofundamento dessa questão? Por quê? Se quem faz o bem espera o bem, e quem faz o mal espera o mal, quem não faz nada, ou seja, quem não faz o bem no limite das suas forças e, portanto, fica aquele espaço em que ele vive sem fazer nada, será responsável, na lei do universo, por todo o mal que decorra do bem que ele deixou de fazer. Você imaginou que responsabilidade é viver? Não basta não fazer o mal. E também não é suficiente não fazer o bem. Não é suficiente fazer o bem. É preciso fazê-lo no limite das forças. Por exemplo, você faz o bem, você ajuda na igreja, você vai no centro espírita, você participa da quermesse, você assiste às reuniões nas diversas religiões. Aí você cumpriu a sua tarefa para com Deus. Aí chega em casa, você está cansado, alguém liga para você e fala assim, ô fulano, eu estou passando por uma necessidade, eu precisava muito conversar, será que você não podia vir aqui em casa? Você fala, ih, meu Deus do céu. Tô aqui sossegado, já tirei meu sapato, tô com as pernas pra cima, justo hoje, puxa, já fui na igreja. Vou dar uma desculpinha. Eu vou falar, olha, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso, mas amanhã eu ligo pra você, tá bom? Ah, tá bom então, obrigado. Aí nessa noite o cara se mata. E aí? Você não vai ser um assassino, não foi você. Mas perante a lei do universo, você que poderia ter ido à casa dele, ou ter falado com ele por telefone, ou ter pedido para ele vir na sua casa. Vocês podiam ter marcado em algum lugar para conversarem. Você não quis fazer o bem no limite das suas forças, porque você tinha força. Você não estava extenuado, você só tinha ido rezar. Era fim de semana, você não queria compromisso, você queria ficar de perna para cima, se abanando. Você tinha força, só tinha preguiça. E aquilo que você deixou de fazer na ordem do universo corresponderá também a uma cota de responsabilidade da nossa parte nas desgraças que surgirem nos caminhos das pessoas. Então veja só como nós vivemos morrendo de medo, não é? Morrendo de medo de morrer. Ai, morrer bate na madeira. Ai, pelo amor de Deus, cruz credo, afasta, muda de assunto. Nós devíamos, de verdade, não é morrer de medo de morrer. Nós devíamos ter medo de viver. Porque viver é muito mais profundo e responsável
do que nós estamos imaginando. Morrer é deitar e ficar gelado e encontrar-se consigo mesmo do outro lado. Viver é ter que fazer tudo o que você pode para melhorar o mundo, não só na religião, não só naquele momento de elevação à divindade, não, na sua maneira de ser como pessoa, com a sua família, com seus amigos, com todo mundo, no limite das suas forças. Veja que interessante. Então, olha só, depois que nós fizemos este pequeno parêntese, vou indo lá para a lei Vamos voltar? Lei divina ou natural, nós vamos continuar no texto. Vamos lá, na questão seguinte. Na lei do trabalho. Na lei do trabalho, Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Olha só. O que se deve pensar dessas pessoas? Essas pessoas que exigem que as pessoas trabalhem muito, façam muito mais, que elas sejam exploradas ao máximo. O que pensar dessas pessoas perante a lei do universo? Já que a lei é natural, não é a lei do repouso, o que pensar dessas pessoas que estão fazendo isso? Vamos ver a resposta? Vamos lá. É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Olha só, ele está cometendo uma infração. É uma das piores ações que o homem pode fazer. Se ele está na condição de ser responsável por qualquer outra criatura, e ele abusa, ele explora, ele escraviza, não mais nos moldes antigos, mas nos moldes modernos, não é? Em que a pessoa tem que trabalhar acima até do que seja plausível para conseguir ganhar cada vez menos. Isto é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar, como diz aqui o texto, é responsável pelo excesso de trabalho que ele imponha aos seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. E agora, vê o verdinho lá embaixo, aqui, ó, tem um verdinho aqui, ó. Tem um verdinho. Esse verdinho aí, ó. Ver pergunta 273. E então eu sei que você tem preguiça de ir lá no Livro dos Espíritos para ficar vendo o que Kardec já falou para você ver. Não, eles já estão com o Livro dos Espíritos na mão. Agora, nós, para evitar que você diga, depois eu vejo, depois eu vou dar uma olhadinha nisso, nós já fomos lá. Vamos na pergunta 273 do Livro dos Espíritos. Veja aqui, olha lá, na tela. Está lá no capítulo da vida espírita, na parte da escolha das provas. E... um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? Então ele é um homem já civilizado, ele nasceu numa situação boa, pertenceu e viveu todo o tempo numa raça muito boa, numa condição civilizada. Ele morre. Ele pode receber como expiação a situação de nascer numa raça selvagem? Numa raça tão abaixo da condição social que ele vivera antes? Vamos ver a resposta no slide seguinte. Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. Continuando no próximo slide. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos primitivos. E então é uma missão. Então vejam só, há duas circunstâncias. Se é um bom espírito e ele quer ajudar aqueles povos selvagens, ele pode, já sendo um espírito elevado, pedir uma encarnação num povo selvagem, pouco civilizado, para ajudar este povo a crescer. Esta é uma coisa nobre. Mas isso não é uma expiação, isso é uma missão. Agora, se ele foi um escravocrata, se ele foi um patrão intransigente, se ele foi um aproveitador do seu semelhante, não na questão de capitalismo, comunismo, socialismo, não nisso. Estamos falando como ser humano que não é capaz de perceber no outro ser humano direitos
e necessidades. Se ele abusou deste tipo de comportamento, o que acontece? Ele pode, por expiação, ser colocado numa raça muito inferior à que ele já viveu para ele aprender. E ele poderá ser quem tenha que obedecer àqueles espíritos que outrora ele mandou. Quando você lê a história dos povos explicada pelos espíritos, você perceberá que boa parte dos militares romanos que invadiram as nações naquele período de ampliação do império, quando desencarnaram depois das atrocidades que fizeram, boa parte teve que nascer na África. Nascer na África para suportar mais adiante a missão ou a expiação de ser escravizado por outros povos poderosos. Então, muitos dos negros acabaram chegando às colônias da América, vindos da África, mas eram romanos que renasceram lá. Isso. Então, interessante, né? Interessante. Mas agora nós vamos entrar, um pouquinho antes de entrar no nosso intervalo, quero deixar 2 convites para você. Um deles eu já fiz no início do programa, que é a sua participação na campanha Espiritoteca, que visa a divulgação dos livros espíritas. São 20 mil livros sendo distribuídos a casas de repouso, a centros espíritas, hospitais. Então, você pode participar com apenas R$12. Basta ligar 0 operadora 11 4966 5775. Participe também no Clube Amigos da Boa Nova. Puxa vida, liga pra gente no 0800 12 18 38. Você participa com a quantia que você desejar. Sua participação é muito importante, porque ajuda na divulgação de todo esse material que a Boa Nova, a Rádio Boa Nova oferece e a TV Mundo Maior também. Então, nós faremos um breve intervalo, enquanto isso você liga pra gente. Até daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e falando sobre a lei do trabalho. André, podemos dar continuidade aqui nos nossos slides? Podemos sim, mas antes eu quero lembrar a você que está assistindo a gente, você pode dar o seu joinha, você pode compartilhar com os seus amigos o nosso programa, a TV Mundo Maior, você pode levar a mais pessoas a possibilidade de encontrarem o Espiritismo Sem Mistério. E isso ajudará muito a difusão, sem que você tenha nenhum gasto. Você está trabalhando no bem. Essa é uma das coisas que a lei do trabalho nos pede. Fazermos o bem sendo úteis aonde estivermos. Então não esqueça, seja no Facebook, seja no YouTube, coloque o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no canal, porque isso ajuda muito o nosso programa e ajuda muito a Boa Nova, como a doutrina espírita, a ser conhecida por mais pessoas, tá bem? Agora sim, Solange, vamos lá, no slide número 13. Vamos para o slide 13 agora. Fala da pergunta 685. Exatamente. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Ih, fiquei velho. Eu acho que os homens já perceberam isso, tanto que você vai ver nos shoppings, todas as vagas perto da entrada é tudo de idoso, né? Ah, ele pode repousar, ele não precisa caminhar muito, e é muito justo. Tem banco para idoso, não é? Nos ônibus nós temos aquelas vagas especiais para as pessoas que têm menos força física. É da natureza humana, é da nossa biologia, o desgaste. É aquilo que torna mais difícil as pessoas fazerem as atividades normais. Então, esta maneira de encarar as coisas, já Kardec estava interessado em obter dos espíritos superiores uma resposta. O homem tem direito ao repouso na sua velhice, quando ele já não tem mais forças, ele... acabou, o senhor não está mais produzindo nada, vamos mandar o senhor lá para o Vale dos Velhos, porque tinha o Vale dos Imundos, né, Solange? O Vale dos Leprosos, né? Tem o Vale dos Linguarudos, né? Vamos lá mandar o povo lá para o Vale dos Velhos. Não, André, tinha algumas tribos indígenas que realmente deixavam os idosos para trás, para morrerem sozinhos mesmo, né? Depois que atingem uma certa... Há um filme, se não me engano, chama Balada de Narayama, que conta que no Japão, quando o homem ou a mulher perdiam o último dente da boca, eles levavam a pessoa para ficar numa região muito gelada. Então isso deu segundo contam, não é?
deu origem à expressão bota a pessoa no gelo, que ela vai morrer lá, ele não tem mais, ela não pode mais comer, não tem mais força para caçar, alguém vai ter que trabalhar por ela e esta pessoa vai ser um peso, então é melhor que ela fique isolada. Então vejam só, não é uma coisa assim até que nós evoluímos um pouquinho. Não é uma coisa tão incomum, não é? Kardec, em 1800 e bolinha já estava querendo explicações dos espíritos a respeito sobre se o homem tem direito ao repouso na sua velhice. Vamos lá no slide 14? Vamos lá. A resposta da pergunta 685. Sim. Sim! Sim! Ufa! Ah, agora você é idoso, você tem direito ao repouso. Os espíritos estão explicando que merece. Sim. Não é? Ele não está obrigado a não ser segundo suas forças. Aí os espíritos continuam a confirmar o mesmo princípio. Se a pessoa tem que ser útil no limite das suas forças, ela tem o direito de, quando não tem mais forças, no caso de trabalhos físicos, de manutenção, no caso de enfermidades que impossibilitem a pessoa para a ação produtiva, financeira, econômica, ele tem o direito de ser amparado, ele tem o direito de repousar no limite das forças. Ele não está obrigado a não ser segundo as suas forças, de acordo com elas. Não se pode esperar da pessoa que ela faça aquilo que ela fazia quando jovem. E isto representa algo que é muito justo na lei do universo. Agora, Kardec, veja como Kardec é lúcido. Puxa vida, quanto mais a gente aprende, quanto mais estudamos a doutrina espírita, mais observamos que o mundo espiritual deu a Kardec uma autonomia por causa da sua capacidade de discernimento, como um espírito preparado para fazer aquilo que era necessário para trazer o Consolador prometido à Terra. Não é um joguinho de compadres, não são compadrios que estão ali, eu vou perguntar essa coisa para você responder aquilo, eu vou levantar a bola para você dar um bicudo e fazer o gol. Não. Kardec, ele esmiuça, ele pressiona os espíritos, ele questiona as realidades. E é isso que nós vamos ver agora na questão seguinte. Vamos ver a questão 685A. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Ah, muito bem, né? Kardec diz aos espíritos, muito bem, já deu para entender que a pessoa só pode ser obrigada no limite das suas forças. Excelente. Mas aí Kardec volta e diz, mas que recurso tem o velho? O velho necessitado de trabalhar. Ele precisa trabalhar para viver e que não pode. Qual é o recurso que ele tem? Ah, na teoria é muito bonito. Que o homem idoso que não tem mais força, ele tem o direito ao repouso. E se ele ainda tem que trabalhar, se ele não tem estrutura, mas ele precisa, ele tem fome, ele tem que cuidar de alguém, ele precisa dar aos que estão dependendo dele o alimento, o agasalho. Como fazer isto? Nós temos visto, Solange, ultimamente, não, há muitos anos, pessoas idosas fazendo cada vez serviços mais pesados. Exato. Se você prestar atenção, você vai em qualquer shopping. Vendedores são mocinhos, são mocinhas, cada um com o seu estereótipo, com a sua figura, todo mundo quer ter um estilinho, eles estão lá nas prateleiras, eles pegam as coisas, eles são simpáticos, eles fazem aqueles cursos para repetir sempre as mesmas coisas, como se fossem uma linha de produção em série. Aí você vai na área da alimentação e você vai ver quem são os faxineiros. Você vai ver quem são as pessoas que recolhem as marmitas, os pratos que as pessoas... Você não vê nenhum desses jovens fazendo isso. Você só vê gente idosa. Pessoas mais velhas. Você não vê quase nenhum jovem puxando o carrinho na rua para catar papelão. Você vê alguns jovens que se perderam por aí com drogas e outras coisas que ficam jogados na sarjeta. Mas aqueles que estão catando papelão, você vê quantos são já idosos, já têm mais da metade da vida. Então, você está vendo, Kardec está perguntando uma coisa que é um fato cada vez mais marcante nos dias presentes, como já devia ser na época de Kardec. Vamos lá, volte a pergunta aqui na tela, por favor. Qual o recurso que o velho necessitado tem? Ele precisa trabalhar. Que recurso ele tem para viver
e ele não pode fazer o trabalho. Ele precisa do trabalho, mas ele não tem força. Que recurso ele tem para isso? Vamos ver o que os espíritos respondem? O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. Veja só como os espíritos não fogem de responder a Kardec. E eles são precisos. Quem tem força deve trabalhar por quem já não as possui. Sim. E ele coloca nessa resposta, o mundo espiritual coloca várias hipóteses. No caso da família, os mais jovens têm o dever de ajudar a sustentar os mais idosos, porque quando eles eram crianças, bebês, e não sabiam fazer nada a não ser gritar, eles eram alimentados pelos seus pais, pelos seus avós. Quantos avós não estão hoje cuidando de netos, trocando fralda, levando na escola, cocolando para a mãe trabalhar, para o pai ter o seu trabalho? Avós que já criaram seus filhos, agora estão criando seus netos. Então, agora que estão idosos, os que não podem vão ser condenados a morrerem no ostracismo, botados no gelo? Então veja só, o forte deve trabalhar pelo fraco. No caso da família, aí estão os mais jovens que devem se estruturar para dar aos mais idosos o direito de não precisarem se esforçar, poderem repousar, poderem ter uma qualidade de vida. Mas, Solange, e aquelas pessoas que não têm família? Não é? Existem muitas pessoas que não têm filhos, Isso que não têm acontece netos. demais, muito comum. Azarado! Alguém pode pensar, quem mandou não casar, não ter filho? Quem mandou? Você tem que se cuidar. Aliás, existem filmes interessantes em que a mulher diz que vai criar a filha, porque a filha depois vai ter que cuidar dela quando velha. Aquele filme Como Água para Chocolate, vocês devem ter assistido, a filha mais velha era condenada a ser, a suportar a birra da velha, da mãe, porque você vai cuidar de mim quando eu ficar velha, não é? Então você não pode se casar. Você não pode se casar, você não pode fazer seus sonhos, você tem que ficar aqui para cuidar de mim. Olha só como era. Como eram egoístas, não é? Agora, e se você não tem família? Se você não tem, ora, como que os espíritos resolvem essa questão? Antes que Kardec perguntasse, eles já responderam. Volta o slide aí na tela, por favor, Fernando. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. Essa é a lei da caridade, em sua ampla acepção. Alguns esquerdistas, alguns desses que estão aí sempre protestando por pouca coisa, achando que é muita coisa, contra tudo, eles vão dizer, não queremos caridade, nós queremos nossos direitos. Não, então, calma. O que os espíritos estão falando é que a forma de encarar a realidade social, a forma de agir em respeito aos outros, pode ser entendida como algo de compaixão, algo de respeito, algo de nobreza. Porque no conceito de Jesus, a caridade não é esta de dar dinheiro. Não era essa. Se você vai no Livro dos Espíritos, se não me engano é a pergunta 884, 842, por aí, você vai ver como Jesus entendia a caridade. E para Jesus a caridade, está escrito lá, é benevolência para com todos, benevoluntas, boa vontade, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E continua dizendo, em nossa sociedade, eles representam, essa forma de agir, representa a maneira pela qual uma sociedade nobre se organiza. Boa vontade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Quando você tem boa vontade com os idosos, esse é um conceito de caridade. Quando você trabalha para sustentar a fragilidade daqueles semelhantes que você não conhece, que não são da sua família, você está ajudando a comunidade. Você está agindo como essa expressão Jesus a entendia. Não como os homens converteram a caridade num processo de dar dinheiro para se livrar do pobre. Ou de fazer coisas com bens para se sentirem orgulhosos de terem feito a caridade. A sociedade está cheia de gente caridosa, ou melhor, que faz caridade e nunca se torna caridosa. Então, quando falamos a esse respeito,
e os espíritos explicam que é uma forma da caridade, está se referindo o mundo espiritual a este conceito de Jesus. Indulgência para com as imperfeições alheias, as dificuldades, as carências, perdão das ofensas. Então, este conceito está aqui. A sociedade deve assumir este papel. Em uma sociedade nobre, uma sociedade justa, esta organização representativa da comunidade que se preocupa com aqueles que estão aflitos, ela cuida dos que não podem mais ter forças. Não é que já morreram em vida, ainda estão vivos, mas não podem mais fazer o que antes faziam. Então, vejam só que beleza, essa maneira pela qual os espíritos nos explicam a quem está atribuído o dever de ajudar aqueles idosos, aqueles doentes, aqueles fracos, pela sua debilidade física, não pela sua preguiça. Não é pela sua falta de vontade de trabalhar, não é pela sua ociosidade voluntária, não, é pela incapacidade orgânica, através dos recursos que a inteligência humana pode entabular, pode combinar para gerar aquilo que estas pessoas precisam para diminuir suas necessidades. Nós já vemos isso em muitos países europeus. Nos países europeus existem comunidades que são responsáveis por fazer a compra daquele idoso. Sim. Os idosos que moram em apartamentos e que muitas vezes não têm força para ir ao supermercado, existem pessoas jovens que vão até eles, voluntários, que se organizam. Ou voluntários, ou membros de organizações que eventualmente pagam a eles para fazer isso, mas eles vão. Eles vão até lá, eles pegam a pessoa e levam, ou então eles pegam a lista do que a pessoa precisa, fazem a compra, a pessoa depois lhe dá o dinheirinho para repor o que eles gastaram. Uhum. Assim o velhinho não tem que sair de casa. E até com medicamentos também, me parece, Isso. André. Compras, medicamentos, eles auxiliam o idoso a que ele tenha um pouco de conforto, indo até a casa do idoso e prestando esses serviços simples. Até porque também, Solange, na Europa, existem muitas cidades muito velhas. Os prédios naquela época não tinham previsão de elevadores. Uhum. Eram na escada. Era o suplício. Tinha que subir 4, 5 andares de escada. Então imagina, o velhinho tem 85 anos, tem que descer para comprar um pão. Aí desce, aí tem o suplício, sobe 4, 5 lances de escada. É o suplício, chega lá em cima, não é? Suplício. E é o suplício, mas é um suplício. Então, esses prédios velhos na Europa, se o velhinho tiver que descer, ele fica lá embaixo, ele não vai aguentar subir. Por isso que essas comunidades se organizam para os mais jovens irem lá e fazerem o serviço ajudando. Agora, André, a gente vê como que nós estamos aqui, assim, em falta, não é? Porque nós sabemos que a sociedade deveria tomar conta dos nossos idosos, mas a gente sabe que isso não acontece. Nós vemos vários idosos, infelizmente, nas ruas. Por isso que nós estamos num mundo de prova e expiação, num país cheio de problemas. Mas isso não quer dizer que não se possam corrigi-los, não é? Nós devemos lutar para isso. Agora, além desta pergunta e resposta, Kardec faz um comentário. É um comentário longo, nós vamos lê-lo sem interrupção para que você fique bem informado a respeito. Vamos na próximo slide então, Fernando. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que quem tem que prover sua existência por seu trabalho encontre em que se ocupar, e é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. Pode passar para o próximo. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências. E durante esses intervalos, o trabalhador também deve viver. Não é só quando está na opulência. Quando não tem trabalho, o trabalhador também tem fome. Quando acontece um problema, que vai muita gente para a rua, o trabalhador também precisa comer. E então ele continua dizendo: há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais do que uma teoria. É a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda aquela obtida pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que dá os hábitos. Porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos.
Pode passar para o próximo. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Então, se você vê quanta gente despreparada, jogada aí ao mundo precisando ganhar, mas elas não têm preparo, não têm princípio, não têm... Volta lá, por favor, Solange. Peraí, desculpa, André. Elas não têm preparo, ela não tem princípio, ela não tem nada. Será que não é de se espantar as consequências desastrosas que resultam apenas dos seus instintos tentando sobreviver? Roubos, agressões, assassinatos, todos os tipos de ilícitos feitos pelo indivíduo com a desculpa de quererem conseguir a qualquer preço aquilo que eles sonham em ter? Então, Kardec está pondo isso lá naquela época. Vamos continuar agora na sequência do outro slide. A ciência econômica... Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a previdência, continua aí no próximo e último slide. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só a educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Uma educação bem entendida, uma educação coletiva no sentido não do aprimoramento do poder de produção apenas, mas na reflexão crítica a respeito dos fenômenos e na maneira como cada um deve encarar os valores de uma sociedade representados pela nobreza, pela honestidade, pela honradez, pelo esforço positivo no bem, são princípios éticos fundamentais. Não apenas para quem precisa trabalhar fisicamente, braçalmente, como para aqueles que estão oferecendo trabalho, que estão trabalhando quando fazem isso também. Esta maneira de ver as coisas dá equilíbrio à sociedade. Este equilíbrio que muitas vezes não é conseguido às custas da rebeldia, da agressividade, da insatisfação, que muitas vezes são utilizadas por grupos de pessoas interessadas em fomentar as discórdias sociais. Mas ao invés disso, estão gerando, na verdade, conflitos, mais do que educando as pessoas. Está sim de pseudos educadores por aí, pseudos, que se dizem educadores, inclusive no movimento espírita, com uma ação e um discurso que vão no oposto do que realmente se está falando a esse respeito. Kardec está deixando muito claro, é preciso que a gente queira aprender. Então, estamos encerrando a lei do trabalho, não é mesmo? Que Passou pena. depressa, né, André? Isso aí. Mas valeu, porque nós aprendemos bastante a respeito disso. Nunca imaginávamos que existisse essa lei do trabalho, falando assim tão diretamente para cada um de nós. É isso aí. E agora vai estudar, né? Vamos voltar no próximo programa com a sequência das perguntas que estávamos tratando antes do trabalho, não é? Isso, nós agradecemos a sua participação e desejamos que você esteja conosco na próxima edição do programa Espiritismo Sem Mistério. Grande abraço. Até lá. Tchau.